correta e uma maneira muito equilibrada. E por falar em equilíbrio, nós vamos falar agora também de equilíbrio do ecossistema, principalmente quando estamos falando da preservação da vida marinha na nossa costa. Por diversas oportunidades, aqui no Gazeta News, edição da tarde, nós já falávamos sobre esse assunto, mas de uma maneira técnica, nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Marcelo Reis, que é pesquisador e professor do Centro Universitário SESMAC, com experiência internacional, inclusive com formação na Austrália, através também como doutor em ciências pela Universidade na Austrália, com mestrado em biodiversidade e conservação nos tópicos e especialização em biologia de ecossistemas costeiros, para poder falar de ações desenvolvidas e de pesquisas que o Centro Universitário SESMAC tem encabeçado em tom mesmo de conscientizar a população através do trabalho com os alunos diante dessa necessidade que nós estamos debatendo e vendo todos os dias sobre os assuntos relacionados à preservação ambiental. Professor Marcelo Reis, seja bem-vindo aqui ao Gazeta News, edição da tarde. Vamos falar desses trabalhos, inicialmente, que o SESMAC tem desenvolvido. Você, como coordenador, acaba sendo também um cabeça nesse processo para poder colocar para o corpo de universitários as ações práticas para poder manter essa preservação, o equilíbrio do nosso ecossistema e da vida marinha, a preservação das nossas espécies. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos coordenando hoje 2 grupos de pesquisa, um de análise de risco ecológico, onde a ciência, no passado, ela era muito descritiva ou experimentalista, e mais recentemente a ciência tem se tornado uma ciência de predição. Então nós criamos modelos matemáticos ou modelos ecológicos para tentar predizer as mudanças que estão ocorrendo no ambiente, inclusive para daqui a 1 século, 2 séculos, sobre o aquecimento global, sobre as mudanças que vão acontecer com o aumento da concentração de gás carbônico na água, com o aumento da acidez dos oceanos e todas essas consequências para as espécies marinhas que fazem parte de uma cadeia produtiva que alimenta bilhões de pessoas no mundo todo. E o outro núcleo que nós temos é o núcleo de ecogamificação, que é o uso de jogos para a educação ambiental, em que o jogo ele funciona normalmente como uma atividade lúdica, uma atividade atraente, né, para as crianças e para os jovens e adultos também. É uma atividade que fornece assim, uma chance de você aumentar o engajamento dos alunos e isso aumenta a performance e o desempenho deles no aprendizado. Então, eu entendo que dentro dessas atividades, o comportamento social acaba sendo também uma situação prioritária para poder trazer mudanças. Eu digo quando geograficamente Maceió está posicionada, eu não vou nem falar do estado de Alagoas, mas necessariamente a capital Maceió. Maceió foi agraciada com um mar maravilhoso, né, em sua costa. Tem uma lagoa também com características, na verdade, de laguna, por conta do encontro com o mar, que acaba sendo também um ponto considerado importante para essa ideia e necessidade emergencial para as questões relacionadas ao meio ambiente. E eu gostaria que você falasse sobre essa dificuldade, o desafio em manter o equilíbrio das espécies, da vida marinha para esses 2 locais. O mar, aqui em Pajuçara, Ponta Verde, Jatiuca, e também a Lagoa Mundaú, que já foi tão castigada, principalmente com essa situação recente da mineração. Por favor, professor. As nossas praias aqui, o litoral de Maceió, o litoral de Alagoas como um todo, é um litoral que não deixa a dever nada de belezas naturais para praias do Caribe ou de outros grandes pontos turísticos do mundo. Olha que esse depoimento está sendo dado por quem passou 4 anos e meio vivendo um ambiente, né, na Austrália, ou seja, em um país muito desenvolvido nessas questões de conscientização ambiental, né? Isso. A Austrália tem uma série de programas e uma série de regulamentações muito sérias para questões ambientais. Um dos meus trabalhos lá foi um trabalho que eu fiz com a pesca de tubarões e raias, e nós criamos um modelo matemático para calcular a vulnerabilidade das espécies à pesca baseado na probabilidade de ocorrência no local das operações pesqueiras. E toda essa regulamentação só foi possível, esse trabalho também só foi possível, porque eles têm um controle muito grande da pesca lá. E a pesca lá é comercial, então você tem grandes barcos, você tem barcos que usam GPS, e eles têm o que eles chamam de logbook, são os livros, né, do barco, do registro do barco, das atividades pesqueiras, onde eles registram todas as espécies que eles coletaram, o peso e a localização.
E a minha base de dados, para eu trabalhar com eles, tinha 3,2 milhões de linhas. Foram 15 anos que eu utilizei para poder verificar esses padrões. E só foi possível porque a AFMA, né, que é a Secretaria de Pesca deles, a Australian Fisheries Management Authority, é muito rigorosa no que diz respeito a essas legislações, que é um problema que nós temos aqui no Brasil em relação à legislação pesqueira. Na região Nordeste, de forma geral, nós não temos pesca comercial ou industrial de larga escala. Se eu não me engano, a exceção é o Ceará. Mas aqui no litoral de Alagoas, nós só temos pesca artesanal. E é uma comunidade que depende muito do equilíbrio desses ecossistemas e que tem um conhecimento absurdo sobre a biologia e a ecologia dessas espécies. Inclusive, eu me lembro, quando no meu mestrado eu estava trabalhando com um pescador lá da Paripoeira, o Cal, um abraço para ele, por acaso, e eu estava com ele a 40 quilômetros da costa, eu medindo a direção dos ventos e das correntes, e ele sabia para que lado a corrente estava virando, inclusive de acordo com a profundidade, que é um procedimento, é um processo oceanográfico que nós conhecemos como espiral de Ekman, que é uma consequência do efeito de Coriolis, né, da rotação da Terra e da rotação das correntes marítimas. E na Lagoa Mundaú nós temos, se eu não me engano, é coisa de 200 mil pessoas que dependem diretamente daquele ecossistema. O sururu é um patrimônio imaterial de Alagoas. E nós temos notado uma queda na produtividade pesqueira por conta de contaminação, por conta de microplástico, por conta de uma série de outras coisas. E com essas alterações químicas que acontecem no ambiente, as espécies elas saem do seu ótimo ecológico. Você tem uma curva, por exemplo, para a maioria das características ecológicas, você tem uma curva normal, né, de características extremas. Por exemplo, temperatura muito baixa ou muito alta não é bom para aquela espécie. Então, a espécie só consegue sobreviver em condições mais extremas. Para ela atingir o seu ótimo ecológico, que é quando elas conseguem se reproduzir e produzir descendentes férteis e descendentes aptos, ela precisa estar numa margem de condições. E se você empurra essa condição para um lado, seja salinidade, temperatura, pH, qualquer um desses, para um lado ou para o outro, você altera completamente a dinâmica, né, a história de vida dessas espécies, porque você reduz a fecundidade, você reduz a quantidade de filhotes que eles produzem, né? Você diminui, às vezes, o tempo de maturação sexual ou aumenta. Você pode fazer com que a espécie cresça menos, o que vai afetar a biomassa. Então, os pescadores têm que retirar mais para retirar o mesmo peso. Então, a população acaba sofrendo mais. Do ponto de vista populacional, nós falamos muito da questão da resiliência das populações. Que a população, a gente fala muito de resistência. Resiliência parece uma buzzword, né, que o pessoal usa hoje em dia. Mas resiliência, ela tem a ver com a capacidade que a população tem de voltar ao estado original. Tubarões, raias, baleias, golfinhos são animais que têm uma resiliência muito baixa, porque eles produzem poucos descendentes, é o que a gente chama de K-estrategista. E eles demoram muito. Tem espécies de tubarões, por exemplo, que demoram 25 anos para atingir a maturidade sexual e começar a produzir descendentes. Já outros peixes menores, né, ou organismos menores, geralmente produzem muitos descendentes, mas eles têm uma taxa de mortalidade muito grande das larvas e tal. E isso pode dificultar muito a dinâmica da população, para a população se repor a um estado, né, original. E ainda nós temos agora também um problema, eu conversando com o meu ex-professor José Geraldo Vanderlei Marques, né, uma sumidade na ecologia aqui em Alagoas, ele estava me comentando sobre as espécies invasoras, esse sururu invasor que está tendo agora, sururu branco, se eu não me engano. Sim. E a competição com espécies invasoras é outro fator que acaba dificultando mais ainda o desenvolvimento e a manutenção dessas populações. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o professor Marcelo Reis, ele que é pesquisador e professor do Centro Universitário SESMAC, falando das ações das pesquisas realizadas através de projetos desenvolvidos pelos os próprios universitários. De quais cursos, por exemplo? Os cursos de biologia necessariamente, professor? Nós temos hoje, dentro do nosso grupo, nós temos alunos da engenharia, da informática, que trabalham com o pessoal da... Nós temos alunos da arquitetura, da psicologia, da farmácia. Nós temos alunos de vários cursos diferentes, que é o que eu acho uma coisa muito boa, porque é um grupo interdisciplinar, cada um traz uma experiência diferentezinha, uma experiência melhorzinha, dá um insight diferente. Eu, particularmente, eu aprendi muito com isso, trabalhando no meu pós-doc com o professor Igbert Bittencourt, que é da Tecnologia de Informação da UFAL, hoje está em Harvard, né, como professor convidado. Mas ele trabalha com essa coisa da gamificação. O nosso grupo lá também era bem diverso. E você trabalhar com um grupo diverso é interessantíssimo,
Por exemplo, hoje em dia, o nosso grupo de ecogamificação, eu sempre trabalho junto com o pessoal da psicologia, com alguns aspectos da psicologia positiva, como, por exemplo, garra e alta eficácia. Entendo. Garra é definido na psicologia como a paixão por objetivos a longo prazo, de você conseguir se manter numa atividade. E para você mudar o teu comportamento pró-ambiental, você criar um comportamento pró-ambiental, criar um comportamento, não é fácil. Você, por exemplo, você começar a criar o hábito de separar o lixo, ou você começar a criar o hábito de consumir menos plástico, menos sacolas plásticas, menos plásticos de uso único, né? Como sacolas plásticas, como copos, né? Garrafas plásticas. Alguns estabelecimentos até hoje eles têm induzido a população a fazer isso, né? Grandes atacadões, por exemplo, fazendo esse tipo de trabalho, ou senão você tem que pagar por uma sacola, mas muita gente já leva de casa, já começa a adquirir essa consciência. Quando estamos falando de resiliência, professor, em cima desse seu raciocínio, é possível acreditar que os seres humanos também alcançarão essa resiliência, voltar ao estado normal e ter uma preocupação, eu diria que mais concentrada e mais inteligente sobre as questões relacionadas à natureza? No que diz respeito a essa perspectiva, né, é o nosso sonho de consumo, né, que a gente chegue a um ponto de dizer assim que você criou uma conscientização, né, ambiental onde as pessoas notem que excesso, né, ainda é uma coisa que você pode reduzir sem perder o seu estilo de vida. Né? Ontem eu participei de uma mesa redonda com um documentário de um aluno nosso, né? Documentário sobre o plástico e o mar, que também é aluno do professor Gessé. E participamos da banca eu, o professor Robson, do ECOA, da UFAL, do Laboratório de Ecologia da UFAL, e o professor Biagio, lá da USP, se eu não me engano, que também está trabalhando com a gente, é um professor assim, extremamente respeitado lá no ambiente. Ele trabalha muito com essa questão do plástico e ele está muito envolvido também com esse nosso projeto do Sururu. E aí a gente estava comentando, e acho que foi o professor Robson que comentou, que a nossa predição é tão minimalista para os próximos anos que se a gente conseguir reduzir a quantidade de plástico para 8 milhões lançados ao mar por ano, isso seria ótimo, porque a nossa predição só está aumentando. Meu Deus. E nós não podemos voltar a viver como se vivia na época dos nossos avós, por exemplo. Né? Hoje em dia, eu acho... Né, eu vi até uma piada esses dias que o pai trancou o filho fora de casa para o filho ficar na rua e brincar na rua porque ele não saía de dentro do quarto. E a gente, na nossa infância, quando a gente aprontava, ficava trancado dentro do quarto, não podia sair. Uma inversão, então, são inversões de comportamento. E nós saímos, a história da humanidade, você vem da idade da pedra para a idade do bronze, a idade do aço, e hoje nós estamos na idade do plástico, onde tudo que a gente produz é de plástico. O plástico tem suas vantagens, né? Uma quantidade de apetrechos médicos, né, que reduziram a quantidade de material que você precisa esterilizar, por exemplo, né? E aí tem um consumo energético do aquecimento e da limpeza desses materiais, mas nós não podemos continuar vivendo nesse ritmo que nós estamos, nessa curva de tendência que nós estamos mantendo quanto ao uso do plástico. Antigamente, né, você ia, até o professor Robson comentou isso ontem também, você ia para uma padaria, você comprava um salgado e botava num saquinho de papel e você levava para casa. Hoje bota numa bandejinha de isopor, enrola com plástico filme e você não usa nem por 10 minutos aquele plástico que você vai jogar fora. Então, são pequenas atitudes e as pessoas normalmente pensam que essas pequenas atitudes não fazem a diferença. Mas tem um peso grande. Tem um peso muito grande, porque uma andorinha só não faz verão, né? Mas se todo mundo fizer um pouquinho, a coisa vai andar para frente e a perspectiva melhora bastante. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Professor Marcelo Reis, do Centro Universitário SESMAC. Como fazer para poder participar de projetos como esse? O cidadão, por exemplo, é só restrito aos universitários, como o cidadão, membro da sociedade, que também tem essa mesma preocupação, pode contribuir com o projeto? Primeiro, eu adorei você ter tocado desse ponto agora, porque eu já ia esquecendo disso. Mas nós, enquanto cientistas, enquanto acadêmicos, vamos botar assim, às vezes as pessoas se sentem muito deslocadas da gente. É verdade. Né? E nós somos excelentes cientistas, nós produzimos ciência, nós produzimos papers, nós produzimos cartilhas, etc. e tudo mais, métodos, mas nós somos péssimos comunicadores científicos. Né? Então, isso é uma coisa que eu quero mudar também. Eu tenho tentado mudar em mim, né? Eu tenho tentado mudar nos meus alunos que trabalham nos projetos de gamificação.
E eu sou muito parceiro da ideia de ciência cidadã. O cidadão que está em casa, que acha que a pessoa que não, às vezes não tem uma formação tradicional ou formal, acha que não pode fazer ciência, ele pode. Você reportando pequenos... Por exemplo, existem aplicativos de celular hoje que você pode baixar e quando você encontra um plástico na praia, você tira uma foto com a localização e manda para o aplicativo. E mundialmente a gente rastreia esse plástico por satélite e nós temos um banco de dados em alguns centros como o NOAA, como o CSIRO lá na Austrália, que são centros que estão fazendo esse estudo, estão fazendo esse acompanhamento e aí você pode participar disso. Existe, por exemplo, um aplicativo, se eu não me engano, o nome do aplicativo é Urubu, que mostra os animais silvestres atropelados em rodovias também. Então, são pequenas coisas que você pode fazer, né? E você fechar a sua torneira quando você está escovando os dentes, né? Enquanto você reduziu o seu consumo de água, você reduziu o seu uso de plástico. São pequenas coisas que faz você um cientista cidadão. E nesses projetos a gente sempre tem, a gente precisa, não é só que a gente tem, a gente precisa da participação da população. Eu agradeço demais a sua participação. Você que tem acompanhado aí também o Gazeta News Edição da Tarde, pode contribuir com o pessoal também desse núcleo de pesquisas do SESMAC, voltado para ações em educação ambiental, que acaba sendo muito importante, e desenvolvimento também das relações entre homem e as espécies, né? Que, na verdade, a vida marinha acaba sendo também um ponto principal, mas outras áreas também podem ser agraciadas com a sua participação. Você acompanhou a entrevista do professor Marcelo Reis, mas também no portal Gazeta Web e na Gazeta de Alagoas, vamos trazer também toda a repercussão com muitas informações a respeito desse assunto. Professor, muito obrigado pela presença. Obrigado. Apertou forte. Rapaz, é com essa força que nós vamos agora a um rápido intervalo, tá certo? O professor Marcelo Reis aqui trazendo todas as dicas e parabéns ao SESMAC também por esse grande trabalho que vem desenvolvendo, né? Não só na formação, mas também com a preocupação com o futuro, com os nossos filhos, com os nossos avós, diante de programas como esse. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas voltamos já para o terceiro e último bloco dessa edição da tarde do Gazeta News.